Veja bem, eu vou tirar aqui as ordens para não atrapalhar. Certo? Vamos lá. O cenário que a gente tem aqui. A gente tem essa pernada aqui, até aqui em cima. Então a gente vai estar analisando só esse movimento, né? O que importa para a gente é daqui aqui até a nossa higher high, HH. Você entende esse negócio de HH, HL ou não? A HL é higher low, é tipo fundo mais alto. HH é higher high, é topo mais alto. Lower high é topo mais baixo. Isso aqui seria uma LH. Isso seria LH. Então essa é a lógica da coisa. Mas só vou marcar os dois pra gente saber o range. Dentro da estrutura que a gente tá, o que tá válido é isso aqui. Se não quebrando isso aqui, a tendência continua de alta. Ok. A POC está centralizada em 104. Um HVN. A gente tem um vazio de liquidez aqui. Sem olhar pro volume profile, você consegue perceber de que forma. Você tem um imbalance, outro imbalance, outro imbalance, outro imbalance. E aí essa região ela continua funcionando como se fosse um bounce, tanto para cima quanto para baixo. Então você vê que daqui ela vai para baixo, aqui, exatamente. E o que, que a gente está vendo aqui? Né? Tá servindo como suporte. Só que aí você vai ver historicamente, e falar, pô, tá, subiu, só que daí logo caiu, né? Ele nunca ficou acima. Tá. Por que que agora é diferente? Veja. Tá, a gente estava olhando para a alta daqui até aqui. Agora a gente vai estar olhando da tendência de queda que teve, que é daqui até aqui. Isso aqui foi uma captura de liquidez. Chama de sell side liquidity. Liquidação do lado vendedor. E aí, quando a gente captura a liquidez de um lado, a gente vai tentar buscar a liquidez do outro. Só que a perna que fez essa baixa aqui é essa daqui de cima. A que fez esse sell side liquidity é essa daqui. Essa daqui, ela está invalidada. Porque isso aqui é como se a gente considera como vai considerar como manipulação. Isso aqui. Então ela não está válida. Logo, a liquidez externa, ela está aqui, no 112. Então a gente tem liquidez externa ali em 112. Capturando a liquidez de um lado, ele vai para o outro, sabendo que a tendência que a gente está analisando primária é isso aqui. Tá. Uma correção, como eu já tinha feito análise desde o dia que a gente entrou comprado aqui, é que a gente bateu em 0,705. É uma região forte de OTE, que é Optimal Trade Entry. Entrando aqui, a gente entenderia que, se fosse um rompimento válido, ele bateria aqui em 102,300 e voltaria. Que, no caso, no dia que foi isso, aconteceu.
102, voltou, entrou. Quando ele entra, a gente começa a entender isso aqui como uma acumulação de Wyckoff, que é a minha análise desde o princípio, né? Que é uma acumulação. Quando a gente olha para aquela acumulação padrão, ela vai ter dois pontos onde ela vai ter uma acumulação. Primeiro vai ser na entrada do range novamente, que é aqui. No rompimento da POC, ou ela passa direto. Se passou direto, ela vai acumular aqui, ó, na VH. Como isso aqui é uma tendência não, é uma reacumulação que é fraca, por que é uma reacumulação fraca? É uma reacumulação que ela só testa fundo e faz topo mais baixo. Então, uma reacumulação que ela é inclinada para baixo. Por exemplo, se isso fosse uma distribuição, seria uma distribuição forte. Mas aí teria que ter mais volume, teria que ter todo aquele contexto geral. E entendendo que a gente está ainda nessa pernada, e isso aqui, se fosse uma distribuição, teria que testar essa região aqui para servir como preliminar supply. Então o range ficaria bem maior. Por exemplo, o preço teria subido aqui, ele teria feito um R aqui, ficaria aqui sambando, aqui. Aí sim faria um uptrust e aí viria a cair. Então ainda mantém a análise de que é uma reacumulação. Isso a gente está olhando numa hora. No 4 horas, para isso aqui ser considerado uma boa vela de entrada, ela teria que ter bem mais volume e teria que ter rompido aqui para baixo. No order flow de alta, sempre vai ser respeitado os imbalances. Então, a gente tem um imbalance aqui. A gente tem um imbalance aqui. E a gente vai vendo os imbalances que são subsequentes. Aqui a gente tem um. Aqui ele quase foi invalidado, mas aqui, ó. Deixa eu escolher essa zona. Aqui, ó. Olha só como é que a gente vai identificar como é que está o order flow de alta. Aqui. Aí o preço sobe. Volta já para cima. Aí aqui a gente já faz outro. Ele volta para cima. Aqui a gente faz outro. Isso aqui é um order flow de alta nítido. Ó. Isso a gente está olhando no 15 minutos. Quando ele perde esse order flow aqui, que quebra essa estrutura, ele está buscando a estrutura de uma hora. Na estrutura de uma hora, vai ser mais forte um order block do que um fair value gap, um balance. E onde a gente tem um order block aqui. Foi a parada do preço antes do rompimento. Foi onde entrou o volume. Então, isso aqui foi um movimento institucional. Como essa estrutura ela foi feita para cima, esse order block vai estar posicionado de uma forma estranha. Geralmente ele estaria posicionado aqui embaixo. Assim como aqui. Ou aqui. Que era uma acumulação que estava acontecendo no fundo. Então o order block está posicionado aqui. Numa acumulação dessa, onde ela é inclinada para cima, né? Vai acumulando para cima, o order block vai ficar numa posição difícil de entender, difícil de visualizar para quem não entende. Então isso aqui é um order block. Ok. Marcamos aqui o order block. E aí, dentro de uma acumulação, a gente sempre plota a VWAP no início dela.
tá? Que eu estou plotando a partir do primeiro candle aqui, que é onde diminuiu o volume. O preço trabalhou acima, né? Usou como suporte. Isso aqui é um desvio de 1,5 para cima. E aqui começou a respeitar o preço lateralizando. Então você vai ver que isso aqui vai funcionar como resistência de fato. Isso aqui, dentro dessa análise que a gente está fazendo, isso aqui pode ter sido um spring. Como? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Spring, volta, acumula aqui e sobe. Vamos puxar só o volume profile daqui. Onde está barato? 106.900. Onde está caro? 107.700. A POC está aqui embaixo. E o perfil de volume está quase que ficando completo. Qual que é a análise para as próximas horas? Próximo dia. A gente vai trabalhar nessa região, validando a ideia. Se validar a ideia, no caso, né? Estando certo. O preço vai acumular um pouco aqui. Ele vai ganhar nova região aqui em cima. Aqui. Coincide com ele. Isso aqui. Ganhando essa região de cima, aí ele vai começar a tendência. Que agora completou a liquidação. Precisava para essa reacumulação aqui. Se isso validar a ideia de que é uma reacumulação. Então o cenário ficaria essa que seria a visão. Quais que são os alvos? E como a gente não tem uma retração clara para fazer essa validação, a gente vai pegar por técnicas diferentes. Por exemplo, a amplitude do range. Vamos ver se faz sentido, né? 1.168 bate nessa linha de tendência de baixa, como liquidação, né? 2.1618. Vamos ver onde está os objetivos aqui em cima. Onde está a POC? Aqui. Então aqui a gente tem uma POC. Confirmando essa ideia, no melhor dos casos, essa aqui sendo a acumulação que vai romper o topo, a gente testaria isso aqui, e aí sim a gente pode começar a entender que isso aqui é uma distribuição. Caso venha para 1.618 e volte para dentro do canal e continue trabalhando, aí sim a gente pode começar a ver talvez um início de tendência mais forte para cima. Se partir daqui direto para cá, é meio complicado de voltar, porque olhando toda essa acumulação, o nosso volume está muito centralizado em 104, agora aqui em 107, daqui para cima decai bastante. Então, se esticar muito para cima, tendência que volte para 104.
Caso ele preencha esses imbalances aqui, esses desequilíbrios, aí sim a gente pode ver uma tendência forte iniciando. O cenário mais provável é um teste em 109 mil. É isso aí.